Dentro do estudo do relacionamento com Deus, faremos uma breve introdução à teontologia. Nosso texto áureo se encontra na primeira de Paulo a Timóteo no capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 4, versículos do 1 ao 5 e do 9 ao 11. Leiamos do versículo 1 ao 5. Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora leiamos do verso 9 ao 11. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e, por Tua vontade, elas existiram e foram criadas. Introdução. Nas últimas aulas, estudamos um dos 2 agentes do relacionamento com Deus, o primeiro deles, o eu, a nossa parte da relação com Deus. A partir daqui, entraremos no segundo agente dessa relação, o agente principal que é Deus. E nisso vamos dar um sobrevoo raso na matéria da teologia que estuda Deus, a teontologia. É a parte da teologia sistemática que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e suas obras. A palavra teontologia vem do grego e significa basicamente estudo do ser de Deus. Ponto 1. Os nomes de Deus. É importante lembrarmos que nome é a forma como nós chamamos as pessoas, e na nossa cultura os nomes não são atributivos. Dificilmente alguém atenta verdadeiramente para o significado de um nome ao nomear um filho. E mesmo que atente para isso, não está se referindo àquilo que é atributo do filho, mas àquilo que deseja que seja. Ninguém põe o nome de seu filho de Lauro por ele ser loiro ou de Maura, porque a menina é moreninha. Isso na nossa cultura. Porém, os nomes de Deus têm a ver com louvor e honra, e atribuições tanto da sua moral quanto da sua natureza. A Bíblia apresenta alguns nomes de Deus que indicam a sua natureza. Tais nomes, na verdade, são atribuições daquilo que ele é. O termo Elohim é o primeiro nome referente a Deus que aparece na Bíblia em Gênesis versículo 1 do capítulo 1. Essa palavra é o plural da palavra Eloá, que originalmente significava majestade. Por isso se diz em Hebreus capítulo 1, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas. Há quem entenda que o fato dessa palavra estar no plural significa que ela é um indicativo da Trindade. O termo eu significa basicamente Deus e é assim traduzido em muitas passagens. É essa palavra que está presente nos nomes bíblicos que, com raríssimas exceções, terminam com e ele, tais como Gabriel, Daniel, Doula, Eliel, Emanuel, Exter. Essa palavra significa também forte ou força, fazendo aqui referência ao poder de Deus. Essa palavra está presente em outros nomes titulares de Deus. A expressão El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. A expressão El Elyon, que significa Deus Altíssimo, e aparece mais no Salmo 91 juntamente com Shaddai. El Roi, que quer dizer Deus me vê. Ou Shammah, que significa Deus ouve.
Shaddai, que significa Todo-Poderoso. Nas várias vezes em que aparece, está fazendo um composto com eu, porém também aparece de forma isolada. Era o nome com o qual os antigos patriarcas se referiam a Deus. Veja essa fala. E eu apareci a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo capítulo 6, versículo 3. O livro de Jó, que foi escrito antes, constantemente chama Deus de Shaddai. Por exemplo, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, afasta a iniquidade da tua tenda. Capítulo 22, versículo 23. No Novo Testamento, é traduzido com o vocábulo grego Pantocrator. O tetragrama, YHWH. Este é o famoso tetragrama, as 4 letras que compõem originalmente o nome de Deus e, sim, estão faltando vogais, porque na língua original não se escreviam as tais. Este é o nome de Deus revelado a Moisés no Monte Sinai, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83, verso 18. Geralmente nas Bíblias modernas, ele está substituído pela palavra Senhor. Na Almeida Revista e Atualizada, se usa colocar essa palavra em letras maiúsculas para diferenciar da tradução da palavra Senhor direto da Bíblia hebraica, que é simplesmente Adon. Este também é um nome sagrado, que no Decálogo se proíbe dizer em vão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Algumas versões da Bíblia Almeida Revista e Atualizada e estudiosos trazem a palavra Jeová ou mesmo Javé, sendo que Jeová é uma construção baseada na cultura judaica, enquanto que Javé é uma tentativa de reconstruir a palavra uma vez que as vogais entre as consoantes se perderam no transcurso da história. Essa palavra faz compostos com outras palavras que representam títulos de Deus, tais como Senhor dos Exércitos. No original, Jeová Shabaite. Essa expressão aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Romanos capítulo 9, versículo 19, e Tiago capítulo 5, versículo 4, inclusive usando o vocábulo hebraico transliterado. Sabaote, que significa exércitos. É bem possível que essa expressão se refira não a um exército simplesmente, mas ao exército dos céus, ou seja, as estrelas, dizendo que o Senhor é o Deus dos céus. Jeová Tzidkenu. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão. O Senhor é nossa justiça. Jeremias capítulo 33, versículo 16. Essa expressão significa Jeová é nossa justiça. Veja que este é um título de Deus nessas profecias de Jeremias. Há indícios que este título honorífico de Deus na profecia de Jeremias se cumpre em Jesus Cristo, porque ele é a nossa justiça, como escreveu Paulo. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jeová-Nissi. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Era comum nos tempos antigos o hasteamento de bandeiras no campo de batalha, como demarcação e símbolo de poder bélico. Quando Moisés diz essas palavras, quer dizer que o próprio Deus é o poder que proporciona a vitória ao povo de Israel. Esses títulos acima não são bem nomes de Deus, mas referências a ele em forma de louvor e adoração, memoriais daquilo que ele é e daquilo que fez por Israel,
suas obras e a sua glória. Adonai. Essa é a palavra lida pelos judeus, quando que lendo a Bíblia encontravam o tetragrama, como eles não podiam falar a palavra, para não a dizer em vão, quebrando o mandamento, eles usavam essa palavra, que significa basicamente Senhor ou meu Senhor. Há indícios que essa palavra esteja no plural, já que a terminação a, e, é plural do possessivo da primeira pessoa no hebraico. Adonai é o plural de Adoni, que quer dizer meu Senhor. Portanto, Adonai pode significar meus senhores, talvez esteja aí mais um indício de trindade. Na versão Almeida Revista e Atualizada, quando a palavra Senhor aparece totalmente em letras maiúsculas é um indicador de que, ali originalmente estava o tetragrama, o nome pessoal de Deus. Quando aparece somente com a inicial maiúscula, se refere a Deus e é a tradução da palavra escrita no texto original. Por conseguinte, quando está com letra minúscula, em todos os seus caracteres, se refere a qualquer senhor, seja humano ou até mesmo anjos. Ponto 2. Atributos divinos. Atributos são características de uma determinada entidade. Por exemplo, eu tenho 1,74 m e 76 quilos, o que pode ser entendido como atributos físicos meus. Assim, Deus também tem atribuições, porém não são físicas, não são dimensionais, não são altura ou peso. Os atributos de Deus se referem às suas características existenciais reveladas nas Escrituras e entendidas pelo exercício da lógica. Deus possui 2 tipos de atributos que podemos reconhecer. Os atributos naturais são aqueles que se referem à natureza de Deus e são restritos a Ele. Assim, qualquer entidade da qual a Bíblia diga que tem essas atribuições só pode ser Deus ou manifestação dele. São atributos restritos à natureza de Deus, isto é, somente Ele os tem, são também chamados de atributos incomunicáveis, inalienáveis e negativos. A onipresença. Deus está em todo lugar. Sua presença enche toda a terra. Também é chamada de ubiquidade. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, verso 24. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Porque onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 20. Nesse último versículo, vemos a onipresença sendo aplicada ao próprio Jesus Cristo, como acontece também em Mateus capítulo 28, versículo 20, parte B, onde ele disse: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A onisciência. Já onisciência significa que Deus sabe todas as coisas e esta junto com a onipresença nos parece ser uma coisa somente. Porque se Deus está presente a todo lugar, logo Ele sabe tudo o que acontece em todo lugar, portanto sabe de todas as coisas. Mas a onisciência de Deus vai além. Deus conhece todas as coisas no tempo, ou seja, Ele conhece tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer até que aconteça, se existe um fim do tempo. Ele mesmo diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías capítulo 46, verso 10. A onipotência. Deus é todo-poderoso. Ele, e somente Ele, pode fazer tudo o que quiser. Ele tem poder sobre toda a existência, pois Ele a criou e determinou como ela seria. Ele é o El Shaddai, o Pantocrator. Sua onipotência se encontra em textos como Marcos 10, versículo 27, onde Jesus diz, Marcos cap. 10 ARC 27 Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E também no capítulo 1, versículo 37 de Lucas, onde se diz o mesmo, a transcendência,
Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Deus é transcendente, isso significa que Ele está além de todo o universo conhecido. Ele não tem parte no universo, e nem este nele. Também significa que Deus é totalmente independente da existência. Além dele, diferente de tudo que nós conhecemos nesse nosso mundo, o que dificulta a nossa compreensão e aceitação das suas atribuições, inclusive desta mesma atribuição, a transcendência, a imutabilidade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou de mudança. Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus é perfeito, tanto em natureza quanto em moralidade, não necessitando que haja nele qualquer modificação para que ele tenha alguma melhoria. Ele é da maneira que sempre foi e sempre será, e isso não muda. A eternidade, para dizer a verdade, é muito mais do que isso, porém no mais o que podemos dizer é que a eternidade é a característica daquilo que não tem nem princípio, nem fim. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, diz também que Ele criou o tempo e o espaço, e as leis deste não se aplicam a Ele. Deus é estranhamente antes do tempo. A expressão, pelos séculos dos séculos, que aparece muitas vezes atribuídas a Deus em muitas passagens da Bíblia, é um sinal da sua eternidade. A unicidade. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Aqui nesse texto, vemos Moisés proclamar perante o povo a unicidade de Deus, ou seja, Deus é único, não existem deuses, mas somente um único Deus e Senhor de todas as coisas, a perfeição ou a infinitude. Se olharmos bem, percebemos que os atributos naturais de Deus são codependentes uns dos outros, ou seja, são como se fossem uma só coisa, uma coisa maciça, lados ou dimensões de uma só coisa. Uma vez que a eternidade mantém Deus imutável, a imutabilidade mantém a sua soberania se mantém pela onipotência que se mantém pela onipresença que se mantém pela onisciência, e obviamente ele não pode fazer nada disso se não for transcendente, isto é, de fora da existência, não sendo parte dela. E a transcendência se mantém pela infinitude, porque não há finito que possa ser realmente perfeitamente transcendente. Os atributos morais. Quando falamos em atributos morais, estamos falando daqueles atributos comunicáveis, os transitivos, os positivos, aqueles que podem ser repassados para as criaturas. Porém, em Deus eles não são somente características que Deus toma para si, como em nós, mas encontram em Deus o padrão daquilo que eles mesmos são. Assim, a Bíblia diz que Deus é amor, diz também que é justiça, diz que Ele é a verdade, não é simplesmente justo, nem simplesmente é amoroso, tão somente que seja verdadeiro, mas Ele é o padrão destas coisas. Estas coisas são como são porque dele se tira o modelo para o que quer que digamos que elas sejam. Devemos observar que, ao enumerarmos os atributos morais de Deus, perceberemos que são quase que os mesmos frutos do Espírito. Veja a seguir alguns desses atributos. Amor, que basicamente é a capacidade de se relacionar comunitariamente com o outro, semelhante ou distinto de si, não tendo a si mesmo como superior ou melhor que ele, mesmo que assim seja. A verdade, termo que provavelmente tem alguma relação com uma perfeição moral, sinceridade e incapacidade de mudar quanto a essas atribuições. Justiça, que é a pureza no julgamento, a retidão e a equidade em relação ao conceito moral e à moralidade. Longanimidade, que é a paciência, a capacidade de agir conforme a justiça no tempo certo, ponderando com ela o amor, é a capacidade que Deus tem de ser tardio em se irar.
Santidade é a separação de Deus em relação àquilo que destoa da sua própria moralidade. O bem, como os atributos de Deus são perfeitos e extremamente alinhados uns aos outros, o bem é basicamente a reunião de todas as atribuições morais de Deus. Conclusão: embora não seja o foco principal desse estudo, a teontologia é extremamente importante para compreendermos o relacionamento com Deus, de fato, em todo esse estudo. O foco principal é o relacionamento com Deus e todas as implicações disso em nossa vida, de onde vem e o que causa. Mas estudar a natureza de Deus é importante para que alcancemos alguns conceitos que mais adiante nos serão imprescindíveis para o desvendamento deste nosso argumento.